O jeito certo de fazer isso é, primeiro, usar a agenda o tempo todo. A minha agenda fica aberta no computador o tempo todo. Então a gente tem no celular, mas ela fica aberta o tempo todo. Quer dizer que eu não erro? Não, eu erro várias vezes. Tem vezes que eu estou conversando no telefone, a pessoa falou, ou tocou o telefone, ou eu estou no computador achando, fazendo outra coisa, e eu não coloco. E quando eu faço isso, eu pago o preço lá na frente. Pode ser pequeno, mas eu esqueci isso daqui. Né? Hoje em dia que nós estamos remotos, tem uma reunião atrás da outra. Então, se você não colocar o seu compromisso ali na hora, vai ter um outro compromisso que vai te tirar a atenção, você não vai colocar. Então, usa o tempo todo. A outra coisa positiva para ser feita é colocar todos os compromissos, inclusive os pendentes. O que seria isso, né? O compromisso pendente seria aquele que você falou já com o cliente ou com sua equipe, mas ficou, esse sim, de confirmar um horário. Eu não espero ele me confirmar para colocar na agenda. Eu coloco o esforço na agenda e depois eu mudo, né? Mas tem sentido fazer isso? Tem. Para quê? Simplesmente seria até uma dica aqui, né? Eu dou essa dica. Você usa um símbolo, por exemplo, eu uso um arroba. Nossa equipe inteira usa um arroba na frente do título, né? Tipo lá, apresentação do relatório. Eu boto um arroba na frente na hora de escrever. Eu sei que quando o consultor faz isso, não está confirmado com o cliente. Né? Então, é um jeito de fazer que a gente achou uma convenção que a gente faz ali. Senão, eu teria que perguntar se está confirmado ou não, ou você assume que tudo está confirmado. E para que isso é importante? Para determinar que você não está disponível, semana que vem, 4 horas para fazer um relatório. 4 horas, você colocou lá. Ah, mas eu não sei se vai ser segunda ou terça, mas eu sei que você vai precisar. E mais do que isso, para eu saber, você tem que saber que você não tem mais aquelas 4 horas. Entende? Você que tem que colocar lá e falar, eu tenho que reservar 4 horas para fazer isso. Nem que seja de noite, de manhã, de madrugada. Mas você põe coloca aquele esforço. E depois, se você tiver uma coisa muito importante aqui, isso não for chefitar, você empurra ele. Mas você já colocou ele lá. Fala, mas às vezes vai conflitar. É isso que a gente está querendo. Que mostre que você não pode. Um outro ponto para colocar aqui, não force a barra dentro de uma agenda. Não tente buscar eficiência 100% na agenda. Assim, não tente encaixar um atrás do outro, bonitinho, das 8 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, porque isso não existe. Não tenta fazer isso, porque uma vai atrasar, que seja 10 minutos, você vai carregar o atraso para o outro. Vai acabar ficando sem comer, vai acabar prejudicando outra da sua equipe. Então, tente deixar um pouquinho de espaço entre uma agenda e outra. Eu sei que hoje a gente está remoto, hoje a gente está trabalhando mais que antes, porque a gente não tem mais o deslocamento, mas faça isso na sua agenda, coloca ali se a gente não tem essa maturidade ainda para colocar um espaço de criação dentro da agenda, de intervalo de um café que seja, você deixa a agenda um pouquinho maior, tipo, ela acaba às 9h30, coloca até às 10, você só está disponível às 10. Tá? E se for por emergência, está tudo bem, mas a gente não vê todos os compromissos serem emergenciais. Né? Eu tenho uma dica aqui, né? Tipo, faça ágil a sua agenda. O que eu quero dizer? Não dá para tentar adivinhar um planejamento numa agenda muito longa. Eu uso 2 semanas. Então, assim, é uma dica que eu dou, assim, a semana próxima, muito bem detalhada, porque ela já está praticamente cravada. Eu coloco a segunda semana, também com os compromissos já de entregas, eu tento colocar. A partir da terceira, eu coloco, evidente, só se eu souber uma reunião de conselho, que é no outro mês, que você sabe que é dia 10, eu coloco lá. Mas eu não tento ficar acertando as datas dos compromissos nos clientes. Para frente, eu coloco o que a gente chama de travar a agenda. Ou seja, eu vou no cliente de segunda e terça, não sei, ou vai quarta-feira, você coloca lá, cliente tal, quarta-feira. Toda quarta até acabar o contrato. Eu travei a minha agenda. Eu coloquei meu esforço lá. É uma dica que eu dou que funciona bem. 2 semanas, às vezes, eu só consigo me organizar em uma. Faça uma. Essa dica aqui que eu vou dar agora, para mim, é a principal. Aí seria
entender o plano de ataque do seu projeto e transformar isso em agenda. Então você tem que fazer previsão para os esforços. Então assim, aquilo que eu fiz para mim é o principal ponto que resolve o problema para você parar de apanhar da agenda. Você transforma as suas agendas nas entregas, como por exemplo, se eu tenho que apresentar no final, eu volto, eu tenho que fazer ajustes, se eu volto um pouquinho eu tenho que aprovar, eu volto, eu tenho que elaborar. Então eu tenho que enxergar essas 4 atividades na sua agenda. Eu tenho que elaborar, demora 4 horas, aprovar demora 1 hora, fazer ajuste demora 2 horas e para apresentar 2 horas. Então coloca as atividades, os esforços desdobrados daquela entrega.